Perfeito. Muito boa noite a todos os nossos companheiros da internet. Olha, eu quero começar a nossa live de hoje mostrando para vocês os números que nós temos na saúde. Esse aqui, eu acho que... Deixa eu botar esse número aqui. Está dando... Por favor, só um minutinho, deixa eu compartilhar essa tela. Compartilhar essa tela com vocês. Rapidamente. Estou tendo uma dificuldade para colocar a tela aqui para vocês assistirem. Está aqui. Pronto. Agora vocês já vão ver a tela. Interações na rede pública. Está dando para ver? Agora são 8 horas e 16 minutos. Então, nós temos aí em 47 dias a nossa, vamos dizer assim, nosso levantamento começou no dia 21 de março. Nós chegamos agora em 47 dias a 1.585 pessoas internadas na rede pública municipal. Eu estou falando aqui dos hospitais do município do Rio de Janeiro, estadual, municipal, federal e também aquelas instituições militares, Bombeiro, Polícia Militar, Marinha, Exército e Aeronáutica. Vocês conseguem ver na UTI, desses 1.585, 443 estão na UTI. Veja como a linha sobe nesses últimos 47 dias. Olha só, do dia 21 de março, nós tínhamos basicamente um caso, nós agora já temos 443 casos, que é coisa para chuchu. Se nós formos ver na rede privada, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na rede privada, deu para ver? Está conseguindo ver na rede privada os números? Tem que subir um pouquinho a tela. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo interromper o compartilhamento. Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês. Rapidamente, para nós vermos a situação na rede privada. Compartilhar a tela, está aqui, ó. Como é que está a rede privada? Olha, na São José, na Unimed, Semeru, Amil, Samaritano, Redidor. E assim, nós temos hoje 908 leitos de UTI e 1.028 leitos de enfermaria. Isso nos preocupa muito, porque a rede privada também está com dificuldades. Está com leito. Agora, eu queria mostrar para vocês os óbitos no município do Rio de Janeiro. Se vocês puderem verificar, aqui nós temos duas informações. Nesses 47 dias, que é 21 de março a 7 de maio, se você olhar a informação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, que é o meu pessoal que controla os cemitérios da cidade do Rio de Janeiro, nós temos 630 casos de sepultamento com atestado de óbito de Covid e 322 que o atestado de óbito era suspeito, no total 952. Quando a Secretaria Municipal de Saúde recebe esses dados e examina esses dados, muda o critério e eles então fazem outras investigações e colocaram como 1.009 Covid e 596 suspeitos. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Os próprios médicos divergem. Esses dias eu estava conversando com uma médica, ela disse que tinha um tio em estado já de tratamento paliativo. Uma pessoa que teve câncer, fez todos os tratamentos. Aos poucos, o câncer foi vencendo o seu organismo e ela, então, entrou em coma e ficou no estado paliativo, ou seja, naquele estado em que não há mais esperança de voltar. As pessoas ficam apenas medicadas, aguardando que a natureza siga o curso. Ele estava assim.
no hospital pegou coronavírus e faleceu. Então, alguns médicos dizem, ele morreu com coronavírus, porque já estava numa situação muito difícil, ele já estava caminhando para o óbito, pelo câncer, pelas condições anteriores. Outros dizem, não, ele morreu de coronavírus. Essa divergência dos médicos entre morreu com, morreu de, é a diferença que vocês estão vendo aí, ó, 952 casos. Os médicos que deram o atestado de óbito, e com esse atestado de óbito houve sepultamento, dá 952 casos no total. A Secretaria Municipal de Saúde, que são os médicos que vão pegar esses documentos, que vão ligar para a família, que vão investigar o caso, ver o hospital que ele estava, conversar com outros médicos, aí já sobe o número para esse número aí de 1.605, em 47 dias. Agora, eu queria que vocês fizessem um acompanhamento comigo para a gente ver o número de sepultamentos no ano passado. Aqui no Rio de Janeiro, por ano, morrem cerca de 60 mil pessoas. Morrem de idade, morrem com câncer, morrem com problema cardíaco, morrem com uma série de problemas, morrem na violência, no tiroteio, morrem nos acidentes de automóvel, de motocicleta. A média anual no Rio de Janeiro, nos últimos anos, tem sido 60 mil pessoas. Como também a média de nascimento no Rio de Janeiro chega a 80 mil pessoas. A população cresce em torno de 20 mil almas por ano. Em março de 2019, nós tivemos 4.926 casos. Esse ano subiu para 5.178, mas foi um aumento de 5%, que já se observa em outros meses, quando não tinha coronavírus, ou diferença também entre 19 e 18, 2018, 2019, o número varia em torno de 5 mil. São 60 mil, se você dividir por 12, dá uma média de 5 mil. Tem mês que é 4.900, tem mês que é 5.100, mas a média fica em 5 mil. Então, no mês de março, nós não tínhamos preocupação. Agora, quando chegou em abril, os números mudaram. Em abril de 2019, nós tivemos 5.040 óbitos. Agora, em abril de 2020, tivemos 7.500. Aumentou muito o número em abril. E na primeira semana de maio também aumentou muito. Subiu de 1.029 para 2.131. Esses números é que nos fizeram tomar as medidas que tomamos agora. Ou seja, está havendo um número de óbitos maiores. É claro que aqui não faleceu 2.500 pessoas de Covid. Se você ver, entre dia 21 de março e 7 de maio, portanto, tem 10 dias em março, 7 dias em março, em maio e 30 dias em abril, o total foi 952 ou 1.605. Então, não são, esses 2.500 não são de Covid, mas em torno de 1.000 a mais foram de Covid. Outros casos, para subir tanto assim, podem ter sido aquelas pessoas que estavam com problemas, que estavam em tratamento e que pararam de se tratar exatamente por causa vamos dizer assim, do medo de ir para o hospital, de pegar coronavírus, etc., ao ficar em casa, e aí, quando foram para o hospital, já era um caso grave e acabaram falecendo. Mas o importante é que a população do Rio de Janeiro veja que no mês de abril e no início de maio nós estamos com dificuldade, tanto na rede privada quanto na rede pública. Essa é a consciência que eu preciso que os cidadãos do Rio de Janeiro... Vocês vão ver na internet algumas postagens em que as pessoas dizem o seguinte: se você comparar o número de pessoas que morreram no Brasil entre março e maio do ano passado, é maior do que março e maio desse ano. Existem postagens assim, porque essas postagens consideram o Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem 5.700 municípios. 5.700 municípios. Apenas uns 800 municípios têm caso de coronavírus. 4.000 e tantos municípios nas áreas rurais, nas áreas remotas, nas nossas montanhas, outros municípios são em ilhas, eles não têm caso nenhum. Então, se dilui. Mas se você comparar os 800 municípios que têm coronavírus,
um com um, São Paulo com São Paulo em 2020 com São Paulo em 2019, Rio 2020 com Rio 2019, você vai ver que os casos aumentaram. Por isso, as medidas que estamos tomando. E nesse período em que eles aumentam mais, qual é a indicação que nos dá? É que existe uma grande quantidade de pessoas na população que estão contaminadas com coronavírus e não sabem, porque não têm sintomas. Se nós olharmos a faixa de idade, praticamente até os 30 anos, ninguém faleceu. Se você, até os 40 anos, praticamente ninguém faleceu, 10, 20 pessoas. Se você considerar de 40 a 50, faleceram nessas 1.000 e tantas pessoas, faleceram 40 pessoas. Agora, significa que neles a doença não tem muito problema. Então, eles estão na rua, estão trabalhando, estão fazendo o que tem que fazer, vão correr, vão passear, mas podem estar contaminando outras pessoas de 60, de 70, de 80, e, sobretudo, de qualquer idade, aquelas que têm comorbidades. Se vocês olharem, se eu mostrar para vocês as pessoas que têm comorbidades e que nós precisamos cuidar delas, vocês vão ver, deixa eu só mostrar aqui para vocês, rapidamente, vocês vão ver que as pessoas com comorbidades são aquelas que realmente mais nos preocupam. Só botar aqui na tela rapidamente para vocês poderem acompanhar esse gráfico que eu tenho aqui, ó. Esse gráfico estou abrindo aqui que eu vou mostrar para vocês, é um PowerPoint. Está aqui. Deixa eu só voltar aqui para o meu Zoom, vou fazer um compartilhamento de tela, e ele já está aqui, eu vou compartilhar com vocês. Por favor, observem, por gentileza, esse gráfico. Veja que das pessoas que faleceram, das pessoas que nós lamentamos profundamente que tenham partido, tenham nos deixado, olha só, cardiopatia, pessoas que já tiveram, por exemplo, ataque cardíaco, infarto, pessoas que tiveram AVC, pessoas que têm válvulas, por exemplo, tem mamária ou tem ponte safena, passou de 800. Se você vê as pessoas com diabetes, elas chegam a 600. Outros, aí tem câncer, tem outros problemas, né, outras doenças, chegam a 400 e pouco. Doença neurológica, doença renal, pneumopatia, imunodepressão, obesidade, asma, essas doenças todas aqui, olha, essas pessoas que faleceram, elas tinham essas doenças. Algumas delas tinham duas coisas, tinham cardiopatia, tinham diabetes, podiam ter também uma doença renal. Porém, vendo as pessoas todas, o que mais marcou nelas foi cardiopatia. Então, essas pessoas que hoje estão contaminadas, porque estão nas suas atividades normais ou nos serviços essenciais do comércio, e não estão sentindo nada, porque são jovens, porque não têm comorbidades, etc., elas têm um período, até que a imunidade delas acabe com todos os vírus, elas têm um período em que elas contaminam outras pessoas ao conversarem, ao tocarem umas nas outras. E, involuntariamente, essas pessoas que foram contaminadas poderão fazer parte dos óbitos, sobretudo as pessoas que têm essas comorbidades. Olha aí, cardiopatia, diabetes desregulada, etc, etc, etc. Prefeito, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para ajudar essas pessoas? Muito bem, nós estamos fazendo uma série de coisas, mas uma coisa importante que nós estamos fazendo é espalhar tomógrafos na cidade. Esses tomógrafos que nós estamos espalhando na cidade têm uma função muito importante. Qual é a função deles? É fazer com que as pessoas
tenham uma tomografia do pulmão precocemente. Se elas tiverem esse diagnóstico precoce, nós com certeza poderemos salvar essas vidas. Então, nós já instalamos, vocês já devem ter visto, tomógrafos em 3 lugares, em Del Castilho, em Bangu e Santa Cruz, e agora nós estamos, essa foto foi feita ontem, lá em Santa Cruz, vou compartilhar com vocês, essa foto aqui, olha, foi feita ontem em Santa Cruz, é um tomógrafo de 128 canais, que já começa a funcionar em Santa Cruz. E ao lado dessas nossas, vamos dizer assim, dessas nossas unidades, não é verdade? Nós vamos ter também uma enfermaria. Nós estamos construindo uma enfermaria para as pessoas poderem ficar internadas. Olha só, dá uma olhadinha. Está vendo aí? Ó? Isso aí já são enfermarias que nós estamos construindo ao lado dos tomógrafos. Para quê? Se a pessoa for fazer a tomografia, a gente medir no dedo dela que a saturação está abaixo de 80, se tiver uma manchinha no pulmão, se ela tiver comorbidade, desregulada no açúcar no sangue, ou pressão alta, problema de cardiopatia, a gente já coloca elas nessas unidades pequenininhas, nesses pequenos polos, onde nós vamos tratá-las e, com certeza, vamos evitar o óbito. O doutor Darcy, ele diz que isso aí vai ser máquina de salvar a vida. Por quê? Porque elas vão ficar vigiadas e não vão voltar. Antigamente você dizia, não, fica em casa, lava a mão, não sei o quê. Agora não. Agora ela tem que ser vigiada, porque quando voltava com uma carga viral enorme, enorme. E muitas vezes não tínhamos condição de salvar essas pessoas. Então, esses tomógrafos que também compramos na China. Aliás, toda vez que eu falo nesse equipamento, vocês me perdoem, mas eu tenho que agradecer a Deus, porque no ano passado nós compramos tomógrafos, compramos bombas infusoras, compramos respiradores, compramos um monte de equipamento. Muita coisa já chegou de navio, outras estão chegando de avião agora. Aliás, amanhã chega uma carga de 150 respiradores, com monitores, com bombas infusoras e mais 1 milhão de máscaras. No dia seguinte, a mesma carga em outro avião. Eu até, se vocês me permitirem, eu agradeço tanto a Deus, porque nós compramos isso sem saber. Nós não sabíamos que íamos ter esse problema que estamos tendo agora. Não sabíamos, mas Deus sabia. Deus sabia, e então nos impulsionou a fazer essas compras. Olha só, eu vou mostrar para vocês quantas cargas já dentro dos nossos aviões estão vindo para cá. Olha que coisa linda. Eu até me emociono quando vejo isso, porque Deus lá atrás eu diria a vocês, ele nos impulsionou a fazer isso. Olha só como é que o avião já decolou cedo da China, ele está chegando, está indo para lá, para Amsterdã, e está voltando agora. Olha onde a gente carrega a mala normalmente nos aviões, olha as máscaras aí, tá vendo? Protective Mask, KN95, está vindo 1 milhão. 1 milhão de máscaras para os nossos médicos, estão vindo para cá. Eu vou passar um filmezinho para você. Hoje de madrugada, lá na China, estava chovendo, mas nós embrulhamos as cargas todas com plástico grosso para não parar. São 40 toneladas. Se você notar, você vai ver que a porta do piloto está fechada. Por quê? Porque lá na China, se o piloto, se ele baixar a escada e ele descer, pisar no chão, ele tem que fazer uma quarentena. Então, as cargas todas já estavam, não no galpão, mas estavam na pista, de madrugada lá na China, madrugada de hoje. E à medida que chegaram, já foram. A única porta que a gente podia abrir era essa porta que dá para o galpão debaixo do avião para colocar todas essas cargas. Então, tem aí, olha, a Força Brasil. Isso aí foram os chineses que escreveram, Força Brasil. Olha aí como é que está. Eles tiraram muitos dos bancos para poder entrar mais carga nossa.
Aqui são os chineses, de madrugada, embarcando nossas cargas e puseram uma bandeirinha da cidade do Rio de Janeiro para nos homenagear. Olha quanta carga, gente. Agora eu pergunto a vocês, nós sabíamos que ia ter dilúvio? Que ia ter esse coronavírus esse ano? Não. Como é que a gente comprou no ano passado 800 respiradores? Como é que a gente comprou? Eu pergunto a vocês. Compramos tantos tomógrafos, tantos monitores, tantas bombas infusoras. Por que nós compramos tudo isso se a gente não sabia que ia ter essa doença, que ia precisar de tantos respiradores? Pois é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Por isso que eu sempre, quando passa isso, eu digo, repito, olha, foi Deus. Esse foi um avião chegando de manhã cedo lá na China. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Olha a carga onde é que estava. Deu para ver a carga ali do lado da esquerda? Na tela da esquerda? Isso era de madrugada. Ainda não estava chovendo, mas logo em seguida começou a chuva. Pois é, e esse avião está indo agora lá para Amsterdã e daqui a pouquinho, amanhã, ele está chegando aqui e no dia seguinte chega outro. Foram 2 aviões. E daqui a 20 dias nós vamos mandar outro avião. Vai outro avião para lá para buscar mais equipamentos. Esses equipamentos não vão servir só para a gente, não. Vai servir para o governo do Estado, para o governo federal, para todo mundo que precisar. Nós vamos poder ajudar. Então, olha, vocês já viram os gráficos. Vocês já viram o número de internações na rede privada, na rede pública. Estamos saturados com 90%. Vocês viram também que o número de óbitos cresceu. Vocês viram que o número de óbitos cresceu. E vocês viram também que nós estamos instalando tomógrafos pela cidade inteira e, ao lado, enfermarias para vigiar essas pessoas que tiverem comorbidades e que tiverem também problemas no pulmão. A tomografia, nós detectamos o pulmão. Então, viram também que nós estamos recebendo amanhã, isso saiu da China de madrugada hoje, ainda bem cedinho, o avião está chegando agora em Amsterdã, viaja a noite toda para cá e amanhã, por volta de meio-dia, um pouco depois, deve estar chegando aqui para a gente. Amanhã chega um avião e na outro dia chega outro avião, porque tem um voando da China para Amsterdã e tem outro voando de Amsterdã para a China. Muito bem. E assim nós estamos fazendo o que podemos. Quando chegarem esses equipamentos, nós vamos estar mais tranquilos. Aí nós vamos ter leitos para atender a todos e, se Deus quiser, com os tomógrafos todos já instalados, já instalamos 3, mas estamos instalando mais 12. Essa semana, se Deus quiser, eu vou inaugurar na Cidade de Deus e vou inaugurar na Rocinha. E na outra semana, se Deus quiser, eu vou inaugurar na Pavuna, em Madureira, Campo Grande. E depois vou inaugurar também lá na Maré. E, se Deus quiser, aqui na região das Vargens, na região da Rocinha, do Recreio. Aí, seguramente, com muitos leitos, diferente de hoje, que eu estou na rede privada e na rede pública lotado, e com as curvas diminuindo, curvas de óbitos, curvas de internação, aí nós vamos pensar e vamos planejar voltar às atividades. Enquanto isso não acontece, o que foi decidido hoje? Vamos fechar mais calçadões e mais praças em centro de bairro onde está havendo tumulto. Vamos evitar estacionamentos na orla. A construção civil, que foi mantida até hoje, não mexemos na construção civil, agora, pelo decreto, pedimos que, por 7 dias, essas medidas são de 7 dias, parem as obras que não sejam obras essenciais, obras de estrutura, né? A pessoa que está consertando, por exemplo, está consertando vigas, colunas, tem alguma coisa caindo, ou as obras de encosta da Gelrio, ou mesmo as obras de pavimentação das ruas, né? Que são obras importantes. De repente, uma rua dessa esburacada tem um acidente. Então, são obras importantes. Mas quem está pintando fachada, pintando muro, trocando azulejo, nós pedimos que nesses 7 dias não façam as obras. Também nas comunidades. Alô, alô, nosso povão da comunidade. Da comunidade, os comércios que nós pedimos que fiquem abertos é apenas a farmácia e também o supermercado. O restante fecha tudo. É o nosso pedido. Também fizemos uma orientação
para que os bares da cidade fechem. O que está vendendo takeaway, não tem problema nenhum, mas desde que a porta esteja fechada, porque se a porta estiver aberta, não tem jeito. Você vê grande quantidade de bares, o pessoal vai para o balcão, fica conversando, sem máscara, bebendo. Não dá certo. Veja que eu mostrei os números para vocês. Nós tivemos um aumento grave em abril e agora na primeira semana de maio. É isso, são esses. Desculpe ter sido fastidioso, falar muito aí, cansar vocês, mas agora vamos para as perguntas, rapidamente, e daqui a pouco vamos nos despedir dos nossos companheiros para descansar. Gustavo, tudo bem, Gustavo? Oi, prefeito, boa noite, boa noite. Vamos lá, temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente pelo WhatsApp. Nós temos aqui o Francisco Freitas, de Campo Grande. Ele fez a pergunta por volta de 8 horas e 20 minutos. Agora são 8h41. Isso, logo no início, né? Ele fez a seguinte pergunta: há alguma previsão de termos testagens em massa na cidade do Rio de Janeiro? A melhor testagem é o Antônio, né? E Francisco. É o Francisco. Francisco, veja, os testes dão muito falso positivo e dão muito falso negativo. O teste melhor que existe é a tomografia. Então, as pessoas que têm sintomas a essa fase da doença devem procurar fazer uma tomografia. O teste demora horas, às vezes demora dias para ficar pronto. A tomografia é 20 segundos. Uma tomografia, você entra na máquina, em 20 segundos, pum, a gente já tem a foto do seu pulmão e sabe da sua condição. Sobretudo aquelas pessoas que têm diabetes, que têm cardiopatia, o melhor é fazer tomografia. Quantos nós temos? Aliás, no meu primeiro ano de governo, eu já tinha comprado 11 tomógrafos que já estão na rede funcionando. E agora, estamos instalando esses outros. Então, melhor que... Outro dia, nós pegamos uma senhora de 94 anos, eu gosto de contar, quem tratou dela foi o doutor Rômulo, nosso coronel bombeiro, durante muito tempo foi diretor do Hospital do Bombeiro. Ele fez uma tomografia, pegou uma pneumonia viral no pulmão dela de 25%, 94 anos, internou, sabe aonde? No Gafre, não, na Clementino Fraga, Fundão, Rede Federal. Em 11 dias, pulmão limpo, com tratamento, já estava indo para casa. A arquiteta que trabalhou comigo, trabalhou conosco, com Sebastião Bruno, lá no hospital de campanha, Luciene Ardente, tinha até uma certa cardiopatia. Também fez a tomografia, descobriu-se, o médico viu uma pneumonia viral, ela tomou anticoagulante e 4 dias, 5 dias depois, o pulmão estava limpo, ela se sentindo muito bem, voltou a trabalhar. Então, o mais importante de tudo é a tomografia. Isso aí. Bom, temos outra pergunta aqui. Por volta das 20 horas e 25 minutos, a Maria Lúcia da Penha fez a seguinte pergunta: alguma previsão para o pico da pandemia na nossa cidade? Olha, alguns dizem que nós já estamos nele. Você vê, olha quantos óbitos nós tivemos em abril comparado ao abril do ano passado. Olha como é que começou a semana de maio. O que nós estamos sentindo é que a contaminação chegou a um momento que nos inspira muito cuidado. Eu não decido nada sozinho. Nós temos 2 gabinetes. Um gabinete científico, que reúne diretores de hospitais, professores de universidade, infectologistas, membros da Academia Nacional de Medicina, pessoas com larga experiência. E temos o gabinete de crise, que são todos os diretores de empresas e secretários da prefeitura. É com eles, com esses 2 grupos, que nós analisamos as curvas. Tem matemáticos também, tem economista, olhando as curvas da nossa cidade, para tomarmos as decisões. Essas medidas que tomamos, que foram publicadas no Diário Oficial de hoje, no decreto, é em função disso, dessas curvas. Me parece que nós estamos realmente num momento difícil, de muita contaminação. Olha a rede privada, olha a rede pública, como é que está lotada. Veja, quando eu perguntei aos diretores médicos de todos os hospitais privados, eles me disseram que há 15 dias atrás estavam tranquilos, agora estão lotados. Alguns disseram que deve ter sido o 1º de maio, aquele feriado ensolarado em que as pessoas foram para as ruas
esquecer um pouco dessa tragédia que é o coronavírus, saíram, foram, né? E naquele momento acabou havendo uma contaminação em massa que não se esperava. É possível. Pelo número que nós estamos tendo aí, parece que nós estamos num momento muito delicado. E, graças a Deus, agora estão chegando os equipamentos da China que não nos dá retaguarda para abrir os leitos que precisamos. Ótimo. O Tadeu Carvalho, do Meyer, né, ele fez uma pergunta que é a seguinte, que eu acho que interessa a várias pessoas, né? Qual o procedimento adotado para receber atendimento no hospital de campanha? Não, você precisa ir para um hospital da rede municipal. Você pode ir para uma UPA, você pode ir para um CER, e você pode ir para qualquer hospital que tenha emergência. Vou citar para você o Miguel, o Souza, o Salgado, o Lourenço. Aí é o Salgado. Aí pertinho de você, Tadeu, aí no meio. Pode ser também o Albert, pode ser o Rocha, pode ser o Pedro II, pode ser o Jesus, pode ser o Piedade, pode ser também o Paulino lá na ilha. Não tem problema. Você vai a algum desses hospitais. Aliás, pode ser também da rede federal e da rede estadual. Mas se você puder ir na municipal, eu acho melhor. E aí você vai ser examinado e poderá ser enviado para o hospital de campanha. Não adianta a gente bater na porta do hospital de campanha, porque ele só recebe as pessoas que já foram examinadas e que foram referenciadas para ele, tanto para ele como para o Gazola. Não existe emergência no hospital de campanha, não existe emergência no hospital Ronaldo Gazola. Tá. Por volta das 20 horas e 26 minutos, a Ana Amélia, da Taquara, ela fez a seguinte pergunta. As pessoas em situação de rua ainda estão sendo paradas no sambódromo? Sim, sem dúvida. As pessoas em situação de rua, nós estamos levando para o sambódromo. E, graças a Deus, a infecção do sambódromo está sendo muito baixa. Aliás, uma surpresa, hein? O pessoal de rua tem se comportado de uma maneira assim que surpreende a todos os funcionários da prefeitura. Estou falando dos assistentes sociais, da tia Ju, nós todos, porque estão acordando na hora certa, tomando café, almoçando, jantando, circulando ali dentro do sambódromo. Poucas pessoas têm pedido para sair, evitado fumar. Olha, estão realmente se protegendo, se guardando. Temos também hotéis, hein? Temos hotéis para o pessoal de rua. Lá no centro da cidade são os hotéis populares. Então, dia e noite, a nossa Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Tia Ju, nossa secretária, está lutando para colocar os nossos moradores de rua em situação protegida. Tem muitos que não aceitam, mas uma grande maioria, centenas deles, estão conosco lá no Sambódromo e em outros hotéis. Tá, prefeito, uma pergunta muito importante aqui que eu acho que interessa várias pessoas, de verdade, é uma preocupação geral. O Pedro Champoldry, do Leme, tá? Ele fez a pergunta: quais os planos para a economia da cidade não colapsar quando voltarmos tudo ao normal? Olha aqui, veja bem, como é que lá na Europa, na Espanha e na Itália, eles venceram as suas pandemias, os seus momentos de crise. Eles fizeram shutdown. Eu vou mostrar para vocês a curva que eles fizeram lá na Europa. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Rapidamente vocês vão ver aqui como é que foi lá. Vamos ver, por exemplo, na Espanha. Lá na Espanha. Dá uma olhadinha aqui nessa curva lá da Espanha. Olha só. Está dando para ver? A velocidade de crescimento dos casos, eles chegaram a 0,45 de 27 de fevereiro, logo no início, em 8 de março. E no dia 14 de março, eles promoveram o estado de emergência. Veja, eles foram, no 28 de março, para um lockdown total e rigoroso. E nesse lockdown total e rigoroso, no dia 13 de abril, portanto, 15 dias depois, aliás, 16 dias depois, eles foram com 0,05 para um lockdown mais brando. E agora, dia 2 de maio, estão comemorando porque estão com 0,01. 0,01.
Essa é a curva lá da Espanha. Vamos ver na Itália? Está dando para ver a Itália? Olha aí a Itália. A Itália foi mais ou menos a mesma coisa, chegou a 0,50 e começaram a fazer quarentena, e depois, no dia 23 de março, fizeram um lockdown total e rigoroso. Quando chegaram a 0,03, fizeram um lockdown mais brando e começaram a abertura no 0,01. Como é que nós, aqui no Rio de Janeiro, com a nossa comunidade científica, fizemos? Está aí, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ok. Nós não chegamos a 0,45, como foi o caso da Itália, mas chegamos a 0,30, pico lá no iniciozinho, no dia 24 de março. E o que fizemos? Fizemos lockdown? Não. Nós procuramos, dentro de todo possível, preservar a economia, preservar as atividades essenciais. Por quê? Porque nós não temos o nível social da Espanha nem da Itália. Aqui eu tenho uma quantidade enorme de desempregados, aqui eu tenho uma quantidade enorme de subempregados, ou seja, essas pessoas que ficam nas ruas tentando vender alguma coisa para sobreviver. E tenho também milhões, mais de 1 milhão de pessoas nas comunidades, onde é muito difícil você impor um lockdown. Então, com muita conversa, com muita pesquisa, nós conseguimos sair de 0,30 para 0,6 sem lockdown. A Itália conseguiu? Não. A Espanha conseguiu? Não, mas nós conseguimos. Com as medidas, eu diria a vocês, muito pensadas, muito elaboradas, mantendo a indústria funcionando, que é onde estão os maiores salários, para que a economia não entrasse em colapso. Nós mantivemos a indústria funcionando. No setor de comércio, nós paramos tudo, com exceção dos essenciais, e no setor de serviços, mantivemos aberto, com exceção daqueles serviços que são muito próximos, que poderia haver contágio. Por exemplo, manicure, barbeiro ou dentista, mas outros serviços clínicos, por exemplo, onde as pessoas vão tirar sangue, onde as pessoas vão fazer tomografia, raio-x, onde as pessoas vão consertar um computador ou consertar um automóvel, isso ficou funcionando. Veja que nós tivemos um cuidado enorme de preservar vidas, o máximo que pudéssemos, que é o principal, e, dentro do possível, a parte essencial da economia, para que depois da pandemia a gente não tenha, eu diria a vocês, uma depressão enorme, um monte de empresas sem condições de continuar, porque quebraram, porque estão endividadas, porque mandaram muita gente embora. Isso fizemos sem o lockdown, que é uma coisa, vamos dizer assim, radical. Se vocês lerem, por exemplo, a recomendação da Fiocruz, e o Ministério Público está debruçado sobre ela, a Fiocruz diz que não, o Rio de Janeiro tem que fazer um lockdown e pronto. Agora, também a Fiocruz diz o seguinte: é preciso medidas protetivas para fazer o lockdown. Eu também concordo. Por exemplo, se nós recebêssemos, o governo do Estado prometeu 470 mil bolsas, cestas de alimento para a cidade do Rio de Janeiro. Também a Secretaria Nacional de Defesa Civil. O presidente Bolsonaro, me parece, mandou até uma medida provisória para o Congresso, esperando ser aprovada. Se nós tivéssemos hoje 500 mil cestas básicas para distribuir para todo mundo, que, se não tiver alguma atividade, vão passar fome, vão ter problemas, nós poderíamos até imaginar de um lockdown completo. Mas, na situação nossa no Rio de Janeiro, o que o Conselho Científico, os nossos professores, diretores de hospitais, os nossos membros da Academia Brasileira, Academia Nacional de Medicina, disseram o seguinte: vamos tomar medidas e vamos aumentá-las dentro da nossa realidade, e veja a nossa curva como caiu. Essa curva caiu tanto quanto caiu na Itália, tanto quanto caiu na Espanha, sem as medidas, eu diria, drásticas, radicais, fortes e violentas. Agora, o que aconteceu aí no finalzinho de março? Perdão, no finalzinho de abril? A nossa curva, em vez de continuar caindo, ela planou, ela ficou reta. E agora, no iniciozinho de maio, ela deu uma subidinha. Olha aqui a subidinha que nos preocupou.
essa subidinha que nós detectamos, inclusive nos números que mostramos para vocês, na questão do sepultamento. Por isso, mais uma vez, a comunidade científica se reuniu e recomendou e tomou as medidas que tomamos agora, por causa dessa subidinha na curva. O que é importante é que essa curva deve continuar caindo, o máximo, até chegarmos a 0,01, e aí sim começarmos a programar a volta das nossas atividades econômicas. Quando se dá o 0,01, quer dizer, a velocidade de contágio é praticamente nula, significa que aquelas pessoas, e são 80% da população, os jovens, as pessoas que não têm comorbidade, que contraem a doença, e de maneira sintomática, durante 15 dias, estão desenvolvendo seus anticorpos para destruir todos os vírus que nela tem, e, portanto, o vírus perde aquela pessoa como instrumento de contaminação, esta pessoa, neste período, está contaminando outros, às vezes até seus parentes, às vezes pessoas queridas, que numa certa idade, com comorbidade, podem ter um agravamento da doença e, por CTI, a óbito. Então, esse período é o período em que a gente pede às pessoas que se preservem, que se afastem, que usem máscaras. Por quê? Porque nós estamos passando por esse momento de alto contágio e daqui a pouco ele vai embora. É o que eu disse aos senhores. As pessoas vão desenvolver imunidade. 80% da população vai desenvolver imunidade. Vai acabar a pandemia. Agora, é preciso que isso acabe com o número de óbitos o mínimo possível, sobretudo os nossos idosos, sobretudo as pessoas com comorbidade. Então, para preservar a nossa economia, preocupado com a nossa população, que tem uma realidade muito diferente da Itália, da Espanha e outros países da Europa, e o resultado que nós tivemos foi muito bom. Sem lockdown, chegamos a 0,06. Estávamos felizes, caminhando para o 0,1, quando tivemos essa curva paralela aqui. Alguns dizem que foi por causa do feriado, dia 1º de maio, as pessoas acabaram indo para as ruas, estavam, não é? E pronto. Outros acham que é o caso da máscara. Como estou com máscara, não tenho problema nenhum. A máscara protege se você estiver conversando com uma pessoa que está contra a máscara. E outra coisa, você usa a máscara o tempo todo, mas parou no bar para tomar uma cerveja, você vai tirar a máscara. E naquele momento que você está tomando a cerveja, conversando com outra pessoa, você pode estar se contaminando. Ou contaminando alguém que tem comorbidade e vai ficar grave. Então, nós não podemos bobear neste momento. Estávamos indo bem, mas acabamos tendo aí, em vez de continuar descendo a nossa curva, planamos esse período e, por isso, estamos tomando as medidas que tomamos. Vamos lá, prefeito, para encerrar a última pergunta. Ótimo. O João Lemos, do Jardim Sulacap, acabou de enviar, inclusive, em cima dessa explicação que o senhor deu. 20 horas e 58 minutos. Isso. Os nossos cientistas já conseguem saber se as pessoas podem pegar mais de uma vez o vírus? Olha, essa é uma coisa que se discute, não é? Eu queria tranquilizar a todos. Tranquilizar a todos. Veja, o que pode ocorrer é que uma pessoa imunizada hoje, que tem anticorpos para vencer o coronavírus, amanhã, ano que vem, ou um tempo depois, ela pode perder essa imunidade porque o vírus pode se mutar, pode ter uma mutação. Por exemplo, no caso da influenza, a gente toma vacina todo ano. Por quê? Porque é uma cepa nova de vírus. Agora, sempre esses vírus ficam mais fracos. Eles vão também, com os remédios que vão se tomando, etc. e tal, vai diminuindo. E não há mais riscos de pandemia, como temos agora, onde milhões de pessoas acabam sendo transportadoras desse vírus. Hoje, o que nós temos tranquilidade de dizer é que aquelas pessoas que têm o IgG, aquelas que fizeram o examezinho de sangue e têm ali o anticorpo, elas estão imunizadas. Eu ouvi falar de um caso que se desconfiava, suspeitava que uma pessoa dessa imunizada tivesse contraído novamente a doença, mas é um caso que não foi confirmado. E aí mesmo assim, a doença vem muito leve, praticamente ele já venceu a doença na fase forte, vem muito leve. Então,
Hoje, o que nós precisamos é aguardar o tempo para que a grande maioria da população que não tem comorbidade, que é jovem, se imunizem, não sejam mais instrumentos de contaminação do coronavírus, e aí pronto, acabou a pandemia, não teremos sequer endemia, e claro, daqui a pouco já vem todos os remédios, já vem todas as vacinas. Os protocolos que nós estamos hoje, mesmo eu conversava com o médico da Rede Federal, doutor Ferri, ele estava me dizendo, olha, com o protocolo que nós desenvolvemos aqui no nosso hospital Gafreguini, nós temos tido um sucesso absoluto, total. Eu citei para vocês uma senhora de 94 anos, a nossa arquiteta, que trabalhou comigo lá nos 20 e tantos dias do hospital, e vários outros casos que nós estamos dando alta para as pessoas. Alguém me perguntou, Crivella, esse respirador é bom mesmo? Olha, eu recebi aqui umas fotografias da UTI do nosso hospital de campanha, nós internamos um senhor com 200 quilos. E ele chegou com 70 de saturação, muito baixa. Com o nosso respirador, em pouco tempo ele chegou a 100% de saturação, com 200 quilos, obesidade. Os nossos médicos estão cada dia mais aprendendo a lidar com essa doença na fase certa. O grande, vamos dizer assim, o grande segredo de tudo é a gente poder diagnosticar rapidamente. Diagnosticando rapidamente, dando os remedinhos, a pessoa consegue ter a sua imunidade levantada, os seus anticorpos destroem aquele vírus, fazem uma armadura para ela, biológica, e ela já não contamina ninguém e nem é contaminada. Enquanto nós não tivermos, nesse período, essas pessoas, a grande maioria da população nessa situação, colocamos em risco, sobretudo aquelas pessoas com comorbidade, sobretudo os mais idosos. Quero agradecer muito a você, Gustavo, pela paciência de ter ouvido o prefeito esse tempo todo, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Olha, nós começamos, esse nosso papo era 8 horas e 10 minutos, hein? Agora já são 9 horas e 2 minutos. Eu queria pedir às pessoas que também fizessem parte da nossa rede social, que tem muita informação. Se você quiser saber os tomógrafos, os endereços, se você quiser saber a parte de concurso, né? Ah, eu quero trabalhar, eu quero ser técnico, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeira, quero estar na fronte aí, ganhar essa guerra com o povo da minha cidade. Ou se você quiser saber também dos equipamentos que estão chegando da China para cá, novos tratamentos, basta você entrar nas nossas redes sociais, tem lá todas as informações. E na segunda-feira que vem já fica marcado o nosso novo encontro. Quem sabe na segunda-feira que vem nós já estaremos com essas curvas lá embaixo, com as medidas que tomamos hoje, e já estaremos pensando, nos programando, nos planejando para o retorno às nossas atividades normais. Que dia lindo quando passarmos em frente de uma das nossas escolas, temos 1.540, e voltarmos a ver nossas crianças brincando, pulando, nossas professoras na sala de aula. Meu Deus, que dia maravilhoso que nós estamos sonhando de ver daqui a pouquinho, não é verdade? Nosso hospital de campanha, apagando as luzes, as últimas pessoas indo. Aliás, hoje nós comemoramos muito no hospital de campanha, porque a primeira pessoa que nós internamos, nós abrimos o hospital de campanha dia 1º de maio, né? Hoje nós estamos no dia 11 de maio. A primeira pessoa que nós internamos teve alta hoje. Outros que estavam menos graves já tiveram alta. Apareceu aí no jornal, até celebramos. Mas a primeira pessoa que entrou no hospital de campanha hoje foi embora para casa, graças a Deus. Já atendemos dezenas, estamos chegando aí a centenas, e só tivemos um óbito, graças ao bom Deus, no nosso hospital de campanha, dirigido pela valente, pela brava, pela competente doutora Valesca. Doutora Valesca, que é lá de Campo Grande, veio nos ajudar aqui no hospital de campanha. Também quero prestar homenagem ao doutor César, que é lá do Gazola. E amanhã é dia dos enfermeiros, hein? Amanhã é o dia de você prestar homenagem a esses heróis da nossa sociedade, anjos sem asas, enfermeiros e enfermeiras que cuidam de nós todos quando adoecemos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado a todos. E vamos firme, que Deus é com a gente. E termino dizendo, todos temos que agradecer a Deus pelos equipamentos que chegam amanhã e depois da manhã. Olha, compramos a $12 mil respirador para pagar em 5 anos. Hoje vale 50, 60 mil e não tem para entregar. Está aí o mundo inteiro procurando e não tem para entregar.
Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a Jesus e vamos em frente. Amém.